Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Delphi. Nessa videoaula nós vamos aprender a como fazer a nossa tela de consulta, né? Para a gente jogar os comandos para o banco de dados à medida que a gente faz filtro na tela, de uma forma bem tranquila e bem fácil. Vamos primeiro montar o SQL que a gente vai estar utilizando, que é sempre importante assim, poxa, eu tenho que fazer uma consulta. Qual o SQL com todos os campos que eu quero que traga para a tela? Então vamos fazer isso aqui agora. Eu tenho duas tabelas no banco, que é o mesmo banco que vocês estão utilizando, que é cliente e cidade. Então a gente vai utilizar as duas tabelas. Então vamos colocar assim, ó, select, asterisco, from. Aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar cidade, cliente, né? E vou colocar o nome desse cara também, renomear ele de C. E vou colocar, C não, vou colocar A. E vou colocar a cidade e vai ser B. Aí eu vou colocar uma condição L, A.id cidade igual a B. Né? id cidade também. Beleza, feito isso, todos os campos já estão aqui. Mas eu não quero todos os campos, eu vou fazer uma seleção só dos campos que eu quero. Eu quero do campo da tabela de cliente, eu vou querer o ID do cliente, né? Vou querer colocar o nome dele. Da tabela de cidade, eu vou querer a cidade e vou querer também o estado. Beleza. Feito isso, a gente já tem a nossa query montada. Eu vou pegar essa query aqui e a gente vai utilizar ela. Vou dar um Ctrl C aqui para a gente utilizar ela aqui. Eu já coloquei o componente de conexão aqui para poder dar uma adiantadazinha. Vamos lá no nosso primeiro componente, nos componentes de acesso a dados. Vamos pegar lá o nosso componente de query agora, lá no A do Connection. Deixa eu pegar aqui, query. A gente vai usar o do Query Connection, que é esse cara aqui. E esse cara aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos ligar ele na conexão e vamos colocar dentro aqui o nosso SQL, só para a gente fazer o teste inicial para ver se está tudo funcionando, né? Para facilitar, eu vou puxar os campos aqui. Ó, os campos já estão aqui, ok, né? E a gente pode até, para visualizar os dados, vamos colocar um data control aqui. Vamos colocar um grid. Vamos colocar esse cara embaixo. Está aqui o nosso filtro. E vamos ligar esse cara. Primeiro a gente tem que colocar lá um data source, né? Que vai ligar nessa nossa query aqui. Eu vou colocar essa query com o nome. Eu gosto sempre de colocar QAux, né? De query auxiliar. Mas aí vocês podem usar o que vocês acharem melhor. E aqui no data source eu vou ligar esse cara nesse QAux aqui. Beleza. E o grid também eu vou ligar nesse QAux para eu poder exibir. Agora eu vou colocar um botão aqui para quando eu clicar eu fazer o filtro, né? Vamos colocar esses carinhas aqui embaixo. E vamos colocar um botão aqui, né? Esse botão vai ser o botão de pesquisar. Bem, quando eu clicar aqui em pesquisar, eu quero fazer um filtro, mas quais os filtros que eu vou querer fazer? Eu vou querer fazer um filtro pelo nome do cara. Vamos lá colocar aqui então o nome do cara. Colocar o nome nesse edit aqui. A gente pode, eu gosto de fazer nesse padrão. Eu gosto de colocar aqui o checkbox aqui em cima, né? E esse cara eu vou usar o não filtro. Então eu coloco, por exemplo, o nome desse cara aqui de CK underline nome. Aí eu coloco esse cara aqui embaixo de ED underline nome, para eu poder identificar, né? Deixa eu tirar o texto desse cara aqui embaixo. E esse cara eu vou colocar o caption dele como nome aqui. Beleza, eu vou copiar esse cara aqui para não ter que puxar de novo. E vou fazer a mesma coisa aqui, colocar esse cara como cidade. E vou colocar aqui embaixo também o CK cidade. Cadê? Aqui.
aqui CK underline cidade, né? E vou colocar o nome desse cara de ED underline cidade. Vamos fazer a mesma coisa agora para o estado. Eu também quero fazer um filtro para o estado, né? Eu vou colocar aqui e vou colocar estado. Vou colocar o name dele de CK underline estado. E vou colocar o nome desse cara de ED underline estado. Beleza, feito isso, a gente vai fazer o filtro aqui agora dentro do botão de pesquisa, tá, gente? Deixa eu salvar isso aqui. Vamos lá. Ok, então como é que a gente vai fazer aqui, ó? aux.sql.text, né? Aqui tem um detalhe interessante, que é o seguinte: a gente vai pegar a mesma query que está aqui e vai jogar lá para dentro. Nesse caso, nessa query, ela é bem tranquila. Opa, deixa eu copiar aqui o texto. Ela é bem tranquila porque ela já tem duas tabelas. Se ela não tivesse duas tabelas, fosse uma só, tem um macetezinho que a gente pode fazer para a gente não ter que ficar verificando se é a primeira condição, porque se eu não tiver nem só uma tabela trabalhando no SQL, eu pego e coloco assim, o R, aí eu coloco, por exemplo, 2 igual a 2, por exemplo, ou 1 igual a 1, que aí eu sempre só coloco um AND na frente na hora de adicionar aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês. Porque aqui eu coloquei o texto igual a esse cara, certo? Aí o que a gente vai fazer agora, ó, daqui para frente? Eu vou testar para ver se esse cara aqui está marcado o nome. Aí a gente vai fazer o filtro. Então eu vou fazer o seguinte, ó, if ck, a gente vai colocar nome, ponto, checkout, quer dizer, eu estou querendo filtrar pelo cara, né? Então eu quero filtrar pelo nome. Então eu pego o que? O aux.sql.add. Eu vou adicionar uma string. Por isso que eu estou falando que eu colocaria o 1 igual a 1 aqui em cima, que aí eu não precisava ficar testando se é o primeiro item que eu vou adicionar e se eu preciso adicionar a cláusula UL. Desse jeito, como tem duas tabelas, a cláusula UL já está aqui, mas se tivesse uma tabela só, não teria o UL. Entendeu? Então aí a gente vai colocar assim, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar AND, que eu estou completando o texto lá de cima, né? Aí eu quero, o nome da tabela que eu renomeei é A ponto. Olha só, o nome do campo que a gente colocou é nome cliente. Vou usar esse mesmo campo aqui. Aí eu vou colocar um like, né? E vou colocar um parâmetro, 2.x. Se eu quiser, por exemplo, somar também o texto aqui, eu posso, não tem problema. Por exemplo, a gente pode vir aqui e fazer o seguinte, mais eu coloco ed nome.text. Beleza, feito isso, ele já vai fazer o filtro para a gente, tá? Aqui do jeitinho que vier lá, ele já vai colocar. Eu gosto de fazer colocando um parâmetro. Eu coloco, por exemplo, 2.n, por exemplo, nome, né? Fecho aqui, aí eu travo, coloco aqui aux.params.by_name, aí eu coloco aqui nome, ponto, value, vai ser 2 ponto igual, aí eu coloco o ed nome.text. Eu prefiro colocar assim. Bem, feito isso, olha só, se não tiver marcado, ele vai passar e vai fazer o filtro só com toda a query do jeito que está aqui. Se não, ele vem e filtra o nome, beleza? Aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui para os demais, que vai ser para a cidade e para o estado. Vamos só trocar aqui, que vai ser cidade, né? Aí eu vou colocar aqui cidade. Mais rápido aqui na cidade. Aqui vai ser cidade, deixa eu ver se não está cidade, ok, já trocou tudo em cidade. E aqui vai ser, olha, tá errado, aqui é A, não, aqui é B o nome da cidade, da tabela, né? Vou colocar aqui também B, aqui
aqui vai ser estado. Vamos fazer a mesma coisa aqui agora, né? Vou filtrar estado, coloquei o nome do parâmetro e aqui eu também vou pegar o estado. Beleza, feito isso, a gente terminou a parte de filtros, mas a gente ainda não ordenou. Sempre no final a gente não coloca um order by lá na query. Eu posso vir aqui no QAuth e fazer isso, ó. E aqui eu vou fazer um order by. Vamos supor, eu gostaria de... Vocês podem até colocar alguma coisa para o cara selecionar lá qual a ordem que ele quer. E aqui vocês colocarem a ordem de acordo com o que ele selecionou. Tá? Mas eu vou colocar aqui para ordenar, por exemplo, por cidade. Eu vou colocar b.cidade. E depois de cidade eu quero que ordena pelo A ponto o nome do cliente, que é o próximo campo que eu quero que ordene. Beleza, só isso aí tá de boa. A gente podia colocar o estado, né? Vou colocar o estado aqui antes. b.estado, depois cidade. Beleza, porque vai ficar na ordem certinha. Bem, feito isso, nossa consulta está pronta. Vamos dar uma olhada lá como é que vai funcionar agora. Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, a cidade de... Vamos pesquisar tudo, né? Só pesquisar aqui. Não pesquisou.